Bom dia. A gente vai iniciar agora a resolução de uma série de questões de progressão geométrica. São questões relativamente fáceis no primeiro momento e conforme a gente for caminhando, a gente vai também aumentando o nível de dificuldade, tá bom? Então, nessa primeira questão, a gente vai trabalhar essencialmente o termo geral de uma PG, tá? A gente tem um enunciado que fala o seguinte: determine o 10º termo da PG, e aqui tem a sequência de números que forma essa PG. Então eu registro de imediato que se trata de uma progressão geométrica. Para quê? Para minha mente já ir condicionando, já ir se conscientizando de que se trata de uma progressão geométrica. Naturalmente, a gente já começa de forma intuitiva a buscar as fórmulas, as propriedades, tá? Nessa PG, ele quer saber quem é o A10, o 10º termo dessa progressão. E aí ele te deu algumas informações. Tá? Ele te falou, por exemplo, que o primeiro termo da progressão vale 1/3, o segundo termo vale 1, o terceiro termo vale 3, o quarto termo vale 9 e de forma infinita a gente segue a sequência. Só que ele quer saber lá na frente quem é o seu 10º termo, mesmo que a sequência continue infinitamente, tá bom? Bem, em qualquer progressão, seja aritmética, seja geométrica, as duas principais informações são o primeiro termo e a razão. Ele te deu quem é o primeiro termo. O primeiro termo, o A índice 1, ele te falou que vale 1/3. Mas a razão ele não te deu. Porém, numa PG, a gente sabe que a razão é você pegar um número e dividir pelo imediatamente anterior. Então eu poderia fazer 1 dividido por 1/3, eu podia fazer 3 dividido por 1, poderia fazer 9 dividido por 3, qualquer termo desde que divida pelo imediatamente anterior a ele. Tá? Então eu poderia fazer, por exemplo, o A3 dividido por A2, que é bem simples de fazer. Quem é o A3? Vale 3. Quem é o A2? Vale 1. E 3 dividido por 1 é exatamente igual a 3. Então a gente tem aqui estabelecida a razão da progressão geométrica, Q igual a 3. Então a gente tem a razão e a gente tem aqui também o primeiro termo da PG. Agora fica fácil. Por quê? Porque para você calcular o 10º termo, você pode escrever ele em função de qualquer outro termo que você quiser, especialmente em função do A1. Só que aí vai ficar vezes Q elevado a algum expoente. Quem é esse expoente? É a diferença entre os índices. 10 menos 1, 9. E agora você substitui e faz a conta. Tá? Quem é o nosso A1? O A1 vale 1 sobre 3, vezes a razão. Quem é a razão? 3. Só que a razão está elevado a 9. Então, vezes 3 elevado a 9. E agora, gente, você multiplica. 3 elevado a 9 vezes 1 é 3 elevado a 9. E na parte de baixo me sobra apenas 3. Esse 3 aqui embaixo, ele tem um 1zinho escondido como expoente. Quando a gente enxerga isso, a gente também enxerga naturalmente que se trata de uma divisão de duas potências com a mesma base 3. E a gente faz o que? Repete a base 3 e subtrai os expoentes. 9 menos 1, 8. Gente, aqui você tem o A10, o 10º termo da sua progressão. É 3 elevado a 8. É uma resposta perfeitamente correta, mas não é um número também relativamente pequeno para se calcular. Então você pode sim perfeitamente deixar essa potência indicada. Caso você queira descobrir quanto que é 3 elevado a 8, aí você tem que fazer exatamente o que? Multiplicar o 3 por ele mesmo 8 vezes. Então como é que ficaria? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, já são 4, faltam outros 4, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Para que você não precise de fazer a multiplicação de 1 por 1 aqui,
você pode pegar a multiplicação dos 4 primeiros, tá? E multiplicar pelos próximos 4. Então aqui, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, que multiplica, obviamente, 81. Então a sua conta se reduz a exatamente essa multiplicaçãozinha aqui. A gente vai fazer ela separado aqui no canto, tá? Para a gente saber quanto que dá a multiplicação 81 vezes 81. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Somando isso tudo, aqui vai dar 1. 8 e 8, 16, vai 1. 4 e 1, 5. E aqui 6. Então você pode falar que 3 elevado a 8 é exatamente igual a quanto? 6.561. Essa também é uma das respostas que você pode deixar como solução. E aqui a gente finaliza a questão número 1, tá bom? Então, décimo termo é exatamente 6.561. Bem simples, tá? Vocês têm que ter a consciência de que muita potência, muita multiplicação, muita divisão, muita fração, é assim que se trabalha progressão geométrica. Bem, a próxima questão, ela é relativamente mais complexa, tá? Mas também não é nada tão absurdo que a gente não consiga fazer. Olha só, em uma PG, então ele já te falou que se trata de uma PG. Então vou anotar essa informação aqui, ó, PG. Ok. Ele falou exatamente o que? Que nessa PG, o quarto termo vale quanto? O quarto termo vale 32. Então registra a informação. A índice 4 vale 32. Mas ele te falou mais. Ele te falou que o sétimo termo vale 2048. Então tá aqui, ó, A índice 7, exatamente 2048. Ok. Com base nessas informações, ele quer saber quem é o primeiro termo, ou seja, o A índice 1. Então tá aqui a pergunta. A índice 1 é igual a quanto? Gente, numa PG, quando você tem dois termos conhecidos nessa sequência, você pode perfeitamente escrever um em função do outro. Você pode, por exemplo, escrever o A4 em função do A7, ou o contrário, A7 em função do A4. Vou escrever exatamente isso, tá? O A7 é em função a partir do A4. Só que aí vai ficar vezes Q elevado a alguma coisa. Elevado a qual expoente aqui? A diferença entre os índices. 7 menos 4, 3. Bom, aqui a gente já montou a nossa equação, a nossa igualdade. A questão agora é substituir os valores. O A7 vale 2048, está aqui, 2048, vai ser igual ao A4, que vale quanto? 32, vezes a razão que eu não sei, elevado a 3. Então a gente vai fazer o que exatamente? A gente vai buscar isolar o Q ao cubo e vai levar esse 32 que está multiplicando para o primeiro membro dividindo, que é a operação inversa da multiplicação. Então do lado esquerdo da igualdade vai ficar 2048 sobre 32. Ok, isso tudo aqui vai ficar igual a Q elevado a 3. E aqui, gente, você pode fazer a conta de várias formas, tá? Você pode simplesmente dividir 2048 por 32, tá bom? Se você quiser fazer a conta no cantinho, pode, ó, 2048 dividido por 32. Vamos lá. 204 dividido por 32 vai dar 6. 6 vezes 2, 12. Para 14, 2. Vai 1. 6 vezes 3, 18. E 1, 19. Para 20, 1. Abaixo 128. 128 dividido por 32 vai dar 4. 4 vezes 32, 128. Para 128, nada.
Então você tem que Q elevado a 3 é exatamente igual a 64. Você poderia fazer aqui de uma forma um pouco mais técnica, mas relativamente mais simples. O 2048 é uma potência de base 2, precisamente 2 elevado a 11. E o 32? O 32 também é uma potência de base 2, precisamente 2 elevado a 5. Divisão de potência com a mesma base. Você vai repetir a base 2 e subtrair os expoentes. Então ficaria 2, que é a base, e subtraindo 11 menos 5, fica 6. E pergunto, quanto que é 2 elevado a 6? Exatamente o 64. Tá? Então tem formas alternativas de resolver essa questão. E aí eu quero que vocês prestem atenção para mim agora, por favor. Você tem que isolar o Q no problema, tá bom? Agora, esse 3 aqui, ele vai sair. Qual é a operação inversa da potência? A operação inversa da potência é a raiz. Qual é a operação inversa da potência cúbica? É a raiz cúbica. Então, tu vai levar isso daqui lá para o outro lado, ou seja, lá para cima do 64, só que como raiz cúbica. Então você tem que Q é igual a raiz cúbica de 64. Sempre lembrando, tem várias formas diferentes de resolver essa questão, tá? Gente, raiz cúbica de 64, você pode falar perfeitamente que é a raiz cúbica de 4 elevado a 3. Por quê? Porque 4 ao cubo é o 64, tá? 4 vezes 4 vezes 4. E aí, quando você tem exatamente esse índice aqui com esse expoente igual, você pode cancelar um com o outro e te sobra apenas o 4 como resposta. Então tá aqui, ó. A razão dessa minha progressão é 4. Bem, a gente já tem a razão. Agora, o que você pode fazer? Você pode, por exemplo, para descobrir o seu A1, porque é ele que nos interessa, você pode fazer o A4 em função do A1 ou fazer o A7 em função do A1. Eu vou escolher, evidentemente, aquele que aparentemente parece ser mais simples. Quem seria olhando para o enunciado? Vou trabalhar o 32. Então eu vou escrever o A4 a partir do A1. E aí vai ficar 1 vezes Q elevado a alguma coisa. Elevado a quanto? A diferença dos índices. 4 menos 1, 3. Tá? Então agora você substitui. O A4 vale quanto? 32. Tá aqui, ó. Vai ser igual ao A1, que eu vou descobrir agora, vezes Q elevado a 3. Gente, você tem duas opções aqui. Você pode pegar o valor de Q, que vale exatamente 4, e elevar ao cubo, que vale 3, obviamente. Então ficaria vezes 4 elevado a 3. Mas, se você quisesse trocar o Q ao cubo, aqui ó, o Q ao cubo, ele todo por 64, também poderia. Então ficaria 32 igual a 1 vezes 64. Dá na mesma, tá bom? Então lembrando que esse 4 ao cubo é o nosso 64, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 64 que está multiplicando e vai jogar ele para o lado esquerdo com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então do lado esquerdo fica 32 dividido por 64 e do lado direito me sobra tão somente o A1. Então o A1 é o resultado dessa divisão. 32 dividido por 32 dá 1. E quanto que é 64 dividido por 32? Dá 2. Então você tem que o primeiro termo dessa progressão é exatamente meio, 1 sobre 2. E a gente finaliza a questão. Tá? Se você quisesse descobrir quem são os próximos elementos da PG, bem, você já tem o A1, você já tem a razão. Então o A2 é o que? É o A1 vezes Q. Percebeu? Aí você acha o A2. Achou o A2? Multiplica por 4 e você tem um A3.
Achou A3? Multiplica por 4 e você tem um A4 e assim por diante, tá bom? Já está percebendo que PG, muita potência, muita raiz, muita multiplicação, muita divisão. É isso, são contas um pouco mais elaboradas, tá? Questão número 3 a partir de agora. Vamos entender aqui como que se trabalha. É uma questão essencialmente algébrica, tá? Mas a gente vai resolver através de alguma propriedade importante, certamente. Determine x pertencente aos reais. Então ele quer saber o seguinte: qual é o valor de x? Ok. De modo que essa sequência aqui seja uma PG. Então ele falou o seguinte, ó, essa sequência a princípio é uma sequência de 3 termos quaisquer. Aqui você tem o A1, aqui você tem o A2 e aqui você tem, por exemplo, o A3. Ok. Ele falou o seguinte, ó, essa sequência ele quer que ela se transforme numa PG. Então você tem que usar as propriedades de PG. Eu poderia pedir nessa questão o mesmo enunciado, só que escrevendo a fim de que a sequência seja uma PA. E aí você vai usar as propriedades de PA para desenvolver a mesmíssima sequência, tá? Gente, existe na PG exatamente a propriedade da média geométrica. Vocês estão lembrados qual é a propriedade? A propriedade da média geométrica, ela fala o seguinte, que o quadrado do termo central, ou seja, A2 ao quadrado, equivale ao produto dos outros dois, ou seja, ao produto entre o A1 e o A3. Então, é exatamente essa propriedade geométrica, da média geométrica, que a gente vai trabalhar. Tem outras formas diferentes? Com certeza absoluta tem, mas é essa que a gente vai trabalhar, tá? Quem é o A2? O A2 é x mais 1, então vai ficar x mais 1 ao quadrado, vai ser igual ao A1 vezes o A3, ou seja, essa expressão aqui que multiplica essa expressão aqui. Então, abrindo parênteses para cada expressão, 5x mais 1 que multiplica x menos 2. A gente montou o problema. Agora, paciência para chegar na resposta. Aqui você tem um quadrado de uma soma. O quadrado de uma soma é um trinômio quadrado perfeito. Para quem não se lembra disso, é um produto notável. A gente tem que, quando a gente trabalha A mais B ao quadrado, preste atenção para mim, por favor, aqui em cima, tá? Quando a gente tem A mais B ao quadrado, o quadrado de uma soma, o produto notável, o produto final dessa potência é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro que multiplica o segundo mais o quadrado do segundo termo. Se por aqui fosse A menos B, aqui seria menos 2AB, tá bom? Então é essa propriedade que a gente vai trabalhar. Aqui você tem o quadrado de uma soma. Então vamos desenvolver. Quadrado do primeiro, tá aqui, ó, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro x vezes o segundo 1, então tá aqui, ó, x vezes 1, e no final mais o quadrado do segundo termo 1 ao quadrado. Igual a quem? Agora, gente, você vai aplicar a velha conhecida propriedade distributiva. Ó. Esse com esse, depois tu vai multiplicar esse com esse. Por final, o 1 com o x e depois o 1 com o menos 2. É isso que a gente vai fazer, tá? 5x vezes x vai ficar 5x ao quadrado. Agora, 5x vezes menos 2 fica menos 10x. Agora, a segunda parte. 1 vezes x dá apenas x. E agora, a última parte. 1 vezes menos 2, exatamente menos 2. Pronto, a parte eu acho que difícil a gente já fez. Tá?
Agora vou melhorar tanto esse lado esquerdo quanto esse lado direito aqui. Vamos melhorar um pouquinho esse lado esquerdo da igualdade. X ao quadrado, não tem nada para somar com outro x ao quadrado, então vou apenas repetir. Ok. Aqui, ó, 2x vezes 1 dá 2x. Então, mais 2x. E no final, mais 1 ao quadrado, que vai ser exatamente igual a 1. Igual, agora o lado direito dessa igualdade. Vou tentar melhorar um pouquinho também. 5x ao quadrado, não tem nada para somar com x ao quadrado. Então, só repete. Está aqui. Menos 10x mais x fica menos 9x. E sobrou apenas o menos 2 no final. Prontinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela velha história de jogar tudo para um lado ou tudo para o outro lado. Tá bom? Joga tudo da direita para a esquerda ou tudo da esquerda para a direita. Tanto faz. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse lado esquerdo da igualdade e vou jogar para o lado direito, fazendo a troca das operações. Aqui, ó, tenho mais x ao quadrado. Então, mais x ao quadrado, ele vai para o outro lado menos, porque você troca a operação de soma. Tá? Então, lá do lado direito, vai ficar o que exatamente? Do lado direito da igualdade. Vai ficar assim, ó, 5x ao quadrado menos 9x menos 2. Jogando tudo para o lado direito agora. Menos x ao quadrado. Ok. Agora, trocando a operação de soma. Vem para cá, subtraindo. Menos 2x. E esse 1 que também está somando, joga para lá, subtraindo. Menos 1. Gente, tudo que estava do lado esquerdo da igualdade eu tirei. Ou seja, não me sobrou absolutamente nada. Ou seja, do lado esquerdo me sobrou 0. Prontinho. Então agora é simplesmente melhorar isso aqui. Então vai ficar 0 igual. Vamos somar os semelhantes aqui, os monômios semelhantes. 5x ao quadrado menos x ao quadrado, 4x ao quadrado. Ok. Aqui, menos 9x menos 2x vai ficar menos 11x. E por fim, menos 2 menos 1, que vai ficar menos 3. Só para a equação ficar com uma cara mais bonitinha, eu vou ler de trás para frente. Esse daqui igual a 0. Tá? Só para ficar mais apresentável. 4x ao quadrado menos 11x menos 3 igual a 0. Se vocês observarem, isso aqui, ó, é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, a gente representa normalmente, a gente soluciona normalmente pela fórmula de Bhaskara, tá bom? Então é a fórmula de Bhaskara envolvendo o delta, aquela coisa toda que a gente vai calcular. Quem são os coeficientes A, B e C? A vale 4, está aqui. O B vale menos 11, registrei aqui no cantinho. E no final o C, que é o termo independente, vale quanto? Menos 3. Na fórmula de Bhaskara, a gente não vai precisar de calcular o delta? Vai. Então vou escrever ele aqui, ó. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Quem é o nosso B? O B está aqui, ó, vale menos 11, só que ao quadrado. Então, menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes o A. Quanto que vale o A? O A vale 4. Então, vezes 4. Deixa eu apagar aqui, ó. Ok, prontinho. Menos 4 vezes o A, que vale 4, vezes o C, que vale menos 3. Gente, paciência, é muita continha, mas é assim que funciona, tá? Menos 11 ao quadrado, 121. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. Então, 121 mais 48, 169. Então, a gente tem aqui registrado o nosso delta. 169. Olha só,
A fórmula de Bhaskara não é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. Se a gente vai precisar de calcular a raiz de delta, então eu já calculo ela de antemão, para facilitar a minha vida. A raiz quadrada de delta é a raiz quadrada de 169. E quanto que é a raiz quadrada de 169? 13. Então a gente já aproveita esse resultado para substituir na fórmula de imediato, quando a gente chegar lá. Tá? Então agora a gente vai para a fórmula efetivamente. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Quem é o b? Para pegar o oposto ou simétrico dele. O b é menos 11. Então vai ficar o oposto ou simétrico de menos 11, mais ou menos a raiz quadrada de delta. A raiz de delta eu já tenho, que vale 13. Isso tudo aqui sobre quem? 2 vezes o valor de A. O nosso A vale 4. Então 2 vezes 4. Tá? O oposto de menos 11 é 11. Então vai ficar 11 mais ou menos 13 dividido por 8. E aí você tem que trabalhar a soma e depois a diferença. Então você tem duas possibilidades aqui para x. O primeiro x, que eu vou chamar de x1, que é a primeira raiz da equação de segundo grau, é a soma. Tá? Então vamos lá, 11 mais 13. Quanto que é 11 mais 13? Vai dar 24. 24 sobre 8, que vai ser igual a 3. Então está aqui, ó. O x1, que é a nossa primeira raiz, é igual a 3. E quem é o x2, ou a segunda raiz dessa equação de segundo grau? É você trabalhar a diferença. Então é 11 menos 13, que vai ficar menos 2. Menos 2 sobre 8. Divide por 2 em cima e embaixo. Menos 2 dividido por 2, menos 1, sobre 8 dividido por 2, 4. Então está aqui, ó, a segunda resposta, a segunda raiz que nos interessa é menos 1 quarto. E aí vamos para o que interessa. Qual foi a pergunta? Determine x pertencente aos reais de tal forma que isso aqui seja uma PG. Prontinho, gente. A gente já tem os dois valores de x. Tá? Então as respostas, né, ou a solução, você pode falar que a solução ou conjunto de solução formado por x1 e x2 é exatamente quem? Esses dois valores que eu acabei de descobrir. Colocando na ordem x1 e x2, ficaria quem? O 3 e o menos 1 quarto. Está aqui a solução do nosso problema. Tá? Se você pegar cada um desses dois valores aqui, ó, tanto o 3 quanto o menos 1 quarto, que são valores de x, tá? E substituir tanto aqui dentro como também aqui e aqui, vai perceber que essa sequência formada por A1, A2 e A3 de fato vai ser uma PG. Fica como curiosidade para vocês fazerem, tá? Vocês façam primeiro para x igual a 3, substitui nos três termos e verifica que vai dar uma PG. Depois, tu faz o x igual a menos 1 quarto para os 3 novamente e vai verificar que também se formou uma nova PG diferente. Tá bom? É trabalhoso. PG é complicado, mas é assim que funciona. Tá cansado? Dá uma pausa no vídeo, respira, toma uma água e volta daqui a 5 minutinhos. Tá bom? Vamos continuar porque tem bastante coisa para a gente aprender hoje. Questão número 4. Essa já é uma questão bem interessante, tá? Já é num nível de dificuldade um pouco mais avançado, mas mais na questão da interpretação, porque os cálculos em si são relativamente simples. Olha só, em uma PA não constante... Olha, professor, o senhor não falou que era matéria de PG? Calma, leia o enunciado todo antes da gente sair tirando conclusões precipitadas. Então vou registrar essa primeira informação. Em uma PA não constante. Ok. E aí você já de imediato puxa pela memória. O que é uma PA
não constante. Uma progressão aritmética não constante, o próprio nome fala, é onde a sequência de termos não são todos constantes, não são todos iguais. Por exemplo, a seguinte PA, 2, 2, 2, 2, 2, 2, é uma PA constante. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, é outra PA constante. Qual é a condição para que a gente tenha uma PA constante? É que a razão seja nula, ou seja, que não haja diferença entre dois termos consecutivos quaisquer de uma PA. Isso é a condição. Como ele não quer que isso aconteça, então a razão da nossa PA obrigatoriamente vai ter que ser diferente de zero. Essa informação é extremamente importante, porque ele não teria falado isso se em algum momento a gente não fosse precisar. Então a gente vai guardar essa informação, porque em algum momento eu vou precisar de analisar o R desse exercício. Tá? Aí ele falou o seguinte, ó, nessa PA não constante, o primeiro termo vale 10. Então vou escrever aqui, ó, nessa PA, o primeiro termo vale 10. Ok. Aí beleza. Ponto e vírgula, ou seja, vai mudar de assunto. Então ele, tudo indica que ele parou de falar de PA. Aí ele continua. Sabe-se que o terceiro, o quinto e o oitavo termos dessa PA são sucessivamente os três primeiros termos de quem? Da PG. Opa, ficou confuso? Ficou. Então vamos analisar o seguinte. Você tem uma PA. Está aqui. A PA é formada por A1, A2, A3, A4, A5, A6. Vou escrever só alguns aqui, só para a gente ter uma noção melhor. A7, A8, A9, A10 e assim por diante. Essa é a nossa PA. Ok. Ele falou o seguinte, ó. O primeiro termo é 10. Então tá aqui, ó. Você já sabe que esse primeiro terminho aqui vale 10. Tá. Agora, na PG, vamos ver o que significa. Ó. O terceiro termo, o quinto termo e o oitavo termos dessa PA são exatamente os três primeiros termos da PG. Então, se você estiver analisando agora uma PG, por exemplo, essa PG aqui, tá? O primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, porque ele falou em três primeiros termos dessa PG. Só que ele falou que são sucessivamente quem? O A3 da PA, o A5 da PA e o A8 da PA. Então você pode perfeitamente escrever isso aqui, ó. O A1 vai ser exatamente quem? O A3 da PA, o A2 vai ser o A5 da PA e o A3 vai ser o... Opa, errei aqui, vamos apagar, né? Para não ficar torto. E ele falou que o A3 vale quanto? É exatamente o A8 da PA. Então tá aqui, ó, o A8 da PA. Então eu tenho que buscar calcular quem agora, ó. Quem é o A3 da minha PA, porque naturalmente eu acho o primeiro da PG. Eu tenho que achar quem é o A5 da PA, porque naturalmente eu acho o segundo termo da PG. E eu tenho que calcular quem é o A8 da PA, porque aí eu tenho o terceiro termo da PG. Entendeu? Então meu problema basicamente agora é resolver a PA. Tá? Então lá na PA, como que a gente pode fazer? A gente pode escrever o seguinte, tá? A PA, a gente tem que o A3, vamos começar com o terceiro termo para a gente calcular. Como é que se calcula o A3 numa PA? É o A1 mais 2 R's, só que o A1 vale 10, então vai ficar 10 mais 2 R's, ok. Quem é o A5 na minha PA? Eu posso falar que o A5 é o A1 mais 4 R's, ou seja, é o 10 mais 4 R's. Tá? E por fim, na PA, quem é o A8? O oitavo termo, eu posso falar que é o A1 mais 7 R's. Quem é o A1?
10. Então vai ficar 10 mais 4R. Prontinho. Então eu tenho agora a minha PG. Como que vai ficar a minha PG a partir de agora? A partir de agora, a PG é formada por esses três termos aqui, ó, A3, A5 e A8. Ou, de outra forma, 10 mais 2Rs, está aqui. Depois, 10 mais 4Rs, está aqui. E, por fim, 10, aqui eu coloquei 7, né? Aqui mais 7, tá bom? E, por fim, 10 mais 7Rs. Prontinho. Gente, se você já tem construída a sua PG, agora é simplesmente fazer o que? Escrever a propriedade da média geométrica, como a gente fez no exercício anterior. Por isso que eu até sugeri que vocês tomassem uma água, pausassem para voltar agora, tá bom? Gente, eu vou usar agora na PG, tá? Na PG, a propriedade da média geométrica. Vou escrever aqui, ó, propriedade da média geométrica. O que essa propriedade fala? Que o quadrado do termo central, ou seja, A2 ao quadrado, equivale ao produto dos outros dois, A1 vezes A3. Feita isso, essa propriedade, a gente desenvolve a questão, tá bom? A2 ao quadrado, quem é? 10 mais 4R ao quadrado. Então tá aqui, ó, 10 mais 4R ao quadrado. Vai ser igual a quem? Ao produto entre o primeiro e o terceiro. O terceiro está aqui, o primeiro está aqui, então é 10 mais 2R vezes 10 mais 7R. Então, 10 mais 2R que multiplica 10 mais 7R. Prontinho, gente. A gente já fez isso daqui no exercício anterior. De novo, a gente trabalha o quadrado de uma soma. Vai ser o quadrado do primeiro, tá aqui, mais 2 vezes o primeiro que multiplica o segundo, ou seja, 2 vezes 10 vezes 4R, mais o quadrado do segundo. Coloco todo o 4R entre parênteses e elevo ao quadrado. Igual a, de novo, propriedade distributiva. Então vai ficar 10 vezes 10 mais 10 vezes 7R. Vamos lá, 10 vezes 10, 100. Tá, e agora 10 vezes 7R mais 70R. Agora a outra parte. 2R vezes 10 vai ficar como? 20R. E no final, 2R vezes 7R. 2 vezes 7, 14. R vezes R, R ao quadrado. Tá bom? E agora a gente começa a simplificar isso tudo aqui. Aqui vai ficar 10 ao quadrado, 100, mais 2 vezes 10, 20 vezes 4, 80R, tá? E agora fica mais o que? 4R ao quadrado vai dar 16R ao quadrado. Tudo isso igual a, vamos fazer conta, 100, não tem ninguém para somar, vou só repetir, mais, quanto que é 70R mais 20R? 90R. E no final, mais 14R ao quadrado. Gente, a gente chegou até aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Simplificar. Você percebe que nos dois lados da igualdade aparece mais 100, mais 100. Então, já posso, ó, eliminar, anular um com o outro. Então, me sobra aqui, ó, 80R mais 16R ao quadrado. Tá aqui, ó, 80R mais 16R ao quadrado, igual a, o que sobrou do lado direito? 90R mais 14R ao quadrado. 90R mais 14R ao quadrado. Gente, vou jogar tudo que está do lado direito da igualdade para o primeiro membro, trocando o sinal de tudo, tá? Então vou repetir o lado esquerdo todinho. O lado esquerdo é exatamente quem? 80
R mais 16R ao quadrado. Agora trocando a operação, 90R está somando, vem para cá, subtraindo, né? Então menos 90R, o 14R ao quadrado está somando, vem para cá, subtraindo, então menos 14R ao quadrado. Tudo que estava do lado direito eu anulei, então ficou o que? Zero. E agora a gente simplifica, né? 16R ao quadrado menos 14R ao quadrado, 2R ao quadrado. Aqui você tem 80R menos 90. Então vai ficar quanto? Menos 10R. Tudo isso igual a zero. É cansativo, mas é assim, tá? Não necessariamente as coisas são tão simples como a gente imagina. Tu percebe que a propriedade em si, ela é até fácil. A dificuldade aqui foi basicamente o que? Interpretação e paciência, porque você caiu num trinômio quadrado perfeito, vai cair agora numa equação do segundo grau incompleta, mas a matéria em si da PG que a gente aplicou foi relativamente simples, tá? Vamos finalizar a questão. Olha só. Aqui você tem 2R e aqui você também tem um 2R escondido, tá bom? Olha só, o 10 é 2 vezes 5, então tem um 2 e tem um R. O 2R ao quadrado é 2R vezes R. Então eu posso colocar perfeitamente 2R em evidência e escrever na sua forma fatorada, ou seja, 2R vai multiplicar alguma coisa aqui em seguida para ficar igual a zero, tá bom? Como é que a gente faz a fatoração por evidência? Colocando algum fator comum em evidência. Tu pega cada termo e divide por 2R's, tá? 2R ao quadrado dividido por 2R, me sobra apenas R, menos, quanto que é 10R dividido por 2R's? 10 dividido por 2, 5, anula esse R com esse R, me sobra então aqui dentro do parênteses, R menos 5. Agora eu quero que vocês prestem, por favor, muitíssima atenção, tá? Olha só, é bobeira, mas confunde. Você está falando que essa multiplicação aqui é igual a zero. Para que o produto entre dois termos, aliás, entre dois fatores, seja nulo, é preciso que ou esse primeiro fator aqui seja zero, ou esse segundo fator aqui seja zero, ok? Então você vai ter duas condições ali para resolver esse problema. A primeira condição é exatamente o 2R's ser zero, tá bom? Então vamos lá. Se 2R's é zero, pergunto, quanto que 2 vezes esse R vai dar zero? Somente se o R for zero, entendeu? 2 vezes zero é zero. Mas acontece que esse R igual a zero, ele não serve para nossa resposta. A gente já fez esse raciocínio aqui lá no início do enunciado. Lembra disso? Por quê? Porque lá no início do problema ele falou que a PA não pode ser constante. Para que ela não seja constante, a razão tinha que ser diferente de zero. Então esse R não serve, pois o R tem que ser diferente de zero. Ok, tá? Então a gente vai para a próxima condição. Qual é a próxima condição? É que esse R menos 5 seja nulo a partir de agora. Então R menos 5 seja igual a zero. Se o R menos 5 é igual a zero, é porque o R vale quanto? O R vale 5. Esse aqui serve porque não tem nenhuma restrição para ele no enunciado, tá? Então, gente, a gente acabou de descobrir quem é o R do nosso problema, tá bom? Então, se eu tiver que descobrir, por exemplo, quem é o A3, jogo o R aqui e descubro. Se eu tiver que descobrir quem é o A5, jogo o R aqui e descubro. Se eu precisar de calcular quem é o A8, jogo o R aqui e descubro. É exatamente isso que a gente vai fazer, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, até com uma outra cor para mostrar que já estamos na reta final do exercício. Então, vírgula. Gente, vamos lá.
Ele perguntou, quem são os 3 primeiros termos da sua ou dessa nossa PG? Bem, o primeiro termo da PG, tá? Vou escrever aqui, ó. Na PG, quem é o primeiro termo? O primeiro termo vale quanto? 10 mais 2 R's. Então vai ficar 10 mais 2 vezes o R, que vai ser 2 vezes 5. E quanto que é 2 vezes 5? 10 mais 10, 20. Então tá aqui, ó, o A1. Tá? Pergunto, quem que vai ser o A2 da nossa PG? O A2 está aqui, ó, 10 mais 4 R's. Então, 10 mais 4 vezes o R, trocando o R por 5, né? Então vai ficar 10 mais 4 vezes 5. Quanto que é 4 vezes 5? 20. Mais 10, 30, tá? E agora a gente calcula o A3 da nossa PG. Quem é o A3? É o 10 mais 7 R's. Então vou trocar agora exatamente o R por 5, tá bom? Então quanto que vai ser? 10 mais 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. Mais 10, 45. Tá? Então a gente tem definitivamente agora os 3 termos da nossa PG. Tá? Então a PG ela é formada por quem? Os 3 primeiros termos que foi que ele pediu. 20, tá aqui, ok. Depois 30, tá aqui, exatamente. E por fim o 45, né? Que vale exatamente quanto? Tá aqui o terceiro termo da nossa progressão. E aí a gente finaliza o enunciado, o exercício, tá? Gente, é assim que funciona. Dá trabalho, mas não tem escapatória, tá? A gente finaliza aqui essas 4 primeiras questões, tá? E na próxima aula a gente faz mais algumas para dar sequência à matéria, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, bom estudo, qualquer coisa é só me procurar que eu tenho sempre um grande prazer de ajudar vocês. Beijo no coração de cada um. Obrigado.